Bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. E o tema de hoje, ele fala sobre o agosto lilás, que fala sobre a discriminação, que vai falar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. E o nosso tema, ele vai levar o quê? A respeito das gestantes, das mães, que na verdade sofrem bastante de discriminação no ambiente de trabalho. E hoje nós temos uma convidada, a Nádia Quinzeiro. A Nádia, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Ela é advogada pós-graduada em Direito Previdenciário e Direito Público, servidora pública federal do INSS, esposa e mãe de 3. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, Aurilete. A Nádia, ela foi escolhida assim a dedo para falar sobre esse tema, porque é o ambiente de trabalho dela, assim, ela tem um conhecimento profundo sobre o assunto. E ela viveu essa experiência, né? Em uma das suas gestações que eu tive a oportunidade de acompanhar esse problema, porque, na verdade, é um problema que nós, obstetras, é comum nós vermos os relatos das gestantes, das mulheres ali no pós-parto imediato, vivenciando esse problema, na verdade, um assédio a essas mulheres. Fala um pouquinho disso pra gente, Nádia. É um tema, assim, de relevância muito grande, né? Porque violência, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente não tem que pensar só em violência física. Sim. A violência psicológica, muitas vezes, é muito mais dolorosa do que a violência física. E a mulher, quando está no estado mais especial da vida, né? Gestando, sendo lar de alguém, ela fica muito sensível, precisaria de um pouco mais de cuidado ao invés de descuidado. E o que a gente percebe mesmo, que acontece, é que desde a gravidez a mulher é colocada muito de lado, perde oportunidades, e logo depois do parto, então, é como se ela perdesse credibilidade, como se ela perdesse potência, como se perdesse inteligência. E aí, muitas vezes, alguns empregadores com a mente pequena acabam tirando a oportunidade de mulheres que acabaram de trazer ao mundo o sentido de tudo, né? Porque, afinal de contas, essa missão, a função reprodutiva, cabe a nós. Então, as pessoas que, no nosso entorno, empregadores privados, mas também o Estado, tem que olhar com mais carinho para isso, porque a função produtiva parece que não nos cabe muitas vezes. A mulher fica meio que relegada quando está grávida, que perde aquele encanto da produção e vira só a reprodutora. Mas, pelo sim ou pelo não, a gente vai continuar reproduzindo. E a humanidade vai se fazer, vai perpetuar, graças à função da mulher, que ainda somos nós que reproduzimos, né? Não tem nada mais avançado que faça com que os homens possam fazer. Então, nós precisaríamos de um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, pela importância que nós temos para a continuidade da humanidade mesmo. E esse problema, ele é visto até no momento em que você faz uma entrevista de emprego. Os empregadores têm que ter cuidado, porque as perguntas de como, se você é casada, se você tem filhos, se você pretende ter filhos, é como se houvesse uma resposta certa para isso. E as mulheres são treinadas, inclusive, para negar a existência dos seus filhos, ou para já responder as perguntas com: eu tenho filho pequeno, mas eu tenho quem deixar, né? E acabam tendo que se virar e contar com a ajuda de outras mulheres para responder perguntas como essa, que são preconceituosas, são perguntas passíveis de processos, porque elas são imbuídas de um único propósito: excluir possibilidades para mulheres que têm algum tipo de restrição. E é como eu tenho reforçado, né? A função reprodutiva, ela tem que se fazer, e nós precisamos de apoios do Estado, da iniciativa privada, para que isso possa acontecer. Que você, que é patrão, vai querer ter sua família. Aí a sua mulher vai precisar reproduzir, vai ter que precisar estar grávida. A humanidade vai precisar de mulheres que trabalham com determinadas tarefas. E aí, essas mulheres vêm de barriga de outras mulheres. E a gente percebe um preconceito tremendo. Sorte que a nossa legislação tem evoluído ao longo do tempo, né? Para trazer essa proteção, majorar um pouco a proteção à mulher. E nesse sentido, a gente tem legislação específica que muitas vezes as mulheres desconhecem. Quando elas estão grávidas, elas não podem ser demitidas, elas gozam de uma estabilidade provisória. Então, não temam dizer que estão grávidas, não peçam demissão, não se tirem o direito, vocês são produtivos, precisam continuar trabalhando. A gente tem, enquanto mulher, a capacidade incrível de sermos multifacetadas. A gente consegue ser mãe, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue ser esposa, e você vai dar conta. Então, fique
tranquila que a legislação, de algum modo, lhe protege. Não só a legislação trabalhista, mas também a legislação previdenciária. Hoje em dia, as mulheres têm uma diferença em relação à aposentadoria, uma vantagem, que a gente fala de uma discriminação positiva em relação aos homens, exatamente porque nós ainda sofremos muito preconceito de gênero, sobretudo em relação à maternidade. A gente perde a oportunidade de ganhar melhores salários, o que necessariamente vai impactar lá na aposentadoria, porque se eu recolho em cima de salários melhores, a minha conta no final vai ser melhor para me aposentar. Mas se eu sou mulher, estou em fase reprodutiva, esse direito me é tirado muitas vezes, que os patrões, ou os empregadores, ou os líderes ficam pensando, não, ela não, porque daqui a 6 meses eu posso perder, eu vou ter que afastar. E aí não dão as oportunidades às mulheres, né? Sim. A gente acaba não conseguindo contribuir da forma melhor possível, na nossa potência maior, porque temos a possibilidade de reproduzir. E essas oportunidades são tiradas. É assim, nós observamos ao longo do pré-natal mulheres que sofrem essa violência psicológica no ambiente de trabalho, porque às vezes ali a gestação é um momento que ela poderia ter uma ascensão no ambiente de trabalho e isso não vai acontecer. Às vezes são cargos que realmente são oferecidos para homens. Assim como também a discriminação no momento que ela está gestante pelo fato do que essa mulher, às vezes, ela é deslocada daquela função que ela poderia estar exercendo naturalmente. Porque é tida como frágil demais. Isso. E ela precisa entender que o salário dela, se ela mudar de função, o salário dela ele não pode ser reduzido. Nem reduzido, e se ela perceber que essa mudança de função, de alguma forma, causa constrangimento para ela, que ela foi colocada em situação de constrangimento face a outras pessoas, isso é assédio moral. O assédio moral é configurado quando uma pessoa que me lidera me constrange, e esse constrangimento é perante as outras pessoas. Então, pode não ser um constrangimento direto, mas um constrangimento factual, como esse, de me mudar de função, de me tornar, de me deslocar, de me colocar numa situação de incapaz, pode ser configurado como assédio também. Então, a mulher grávida está passível de sofrer, além de todo o o desbalanço emocional por conta dos hormônios, sofrer esse tipo de preconceito no trabalho. Mas você tem que estar prevenida de entender que você continua sendo o mesmo ser humano, com ainda mais potência, porque você é capaz de carregar uma vida, né? Então, isso tem que estar na nossa... Estar grávida tem que estar no nosso pensamento como um plus, como um a mais, e não como uma retirada de direitos, e não como uma retirada de potência. Ao contrário, a gente pode muito mais, porque a gente é capaz de ser dois ao mesmo tempo, né? E a nossa mente é potente, a nossa força continua. É claro que eu sei que existem restrições, que a lei tem que nos assegurar, restrições que a saúde às vezes nos impõe, né? Restrições de doença, mas até aí também todos têm que estar envolvidos com essa temática. É provisório, é por enquanto, isso não pode ser tirado uma oportunidade. Eu vivi, Aurinete, um momento muito doloroso da minha vida já, que numa das minhas gravidezes, na segunda eu tenho 3, sou mãe de 3. Eu acho que a melhor parte do meu currículo, quando eu vou falar, eu fiz muita coisa já de formação acadêmica, mas a melhor parte de mim é a maternidade. Então, eu sou mãe de 3 e tive a honra de te ter nos meus 3 partos, né? E assim, sou muito grata por tudo que eu vivi. Mas no segundo parto, pertinho de parir, eu já com buchão, como a gente diz, bucho na goela da grávida, eu fui chamada, eu ocupava um cargo público na época, comissionado. Eu sou servidora pública de carreira, mas eu fui emprestada para um órgão para exercer uma determinada função. E vésperas da eleição, por um motivo qualquer, fui convidada a me retirar. E receber a proposta indecorando, você está grávida, não acha melhor sair? Eu disse, não acho melhor. Esse convite para sair existe muito, Existe, né? Um convite, tu não acha melhor tu se retirar? Vai que surge alguma coisa contra você. Eu disse, não vai surgir nada contra mim, eu não vou pedir para sair. E eu não tendo pedido para sair, de alguma forma eu precisava sair, eu fui retirada, fui demitida. Mas eu estava tão convicta de que aquilo era um direito meu que eu entrei na justiça e consegui, como por óbvio que todas devem fazer isso quando acontecer, uma retirada do seu direito, você tem que procurar a justiça. E assim foi, consegui ganhar na justiça o que era irrefutável. As grávidas têm direito à estabilidade, inclusive nos cargos comissionados que ocupam. Nem que seja uma estabilidade mínima, de 5 meses. Isso já é
pacificado nos tribunais, mas também de 1 ano, em alguns casos. Então, você tem direito. Não teima, não aceite pressão, não aceite um pede para sair, não peça para sair. Firme-se no seu direito, porque ele está resguardado, não tem ninguém no mundo que vai lhe tirar esse direito. É interessante isso, porque na maioria das vezes a gente acha que é só para realmente nos cargos que tem CLT, que é carteira assinada, alguma coisa, e o fato de você ali ser comissionada, algo nesse sentido, às vezes você acha que você não tem esse direito. Pois é, mas tem. Isso está pacificado que o STF decidiu e lançou uma súmula vinculante, que é uma súmula que vincula todo mundo. Não tem, o juiz não tem a opção de dizer, eu não vou querer seguir. Não, tem que seguir. É quase como uma lei. E aí, porque também entendeu que naquele caso, pela situação da mulher grávida, também a ela que está no cargo comissionado é dado o direito à estabilidade. Exatamente porque, o que se precisa dizer o óbvio? Que as pessoas não cumprem, as pessoas não têm empatia umas com as outras, não entendem aquele momento da mulher e vão tripudiar. Então, contra as pessoas que não se colocam no lugar, não têm empatia, já que você não tem essa sensibilidade, a lei vai agir contra você, para lhe impedir de tratar mulheres com preconceito, de agredir psicologicamente as mulheres, de diminuir as mulheres. E a lei, que bom, está a nosso favor. A gente percebe que é difícil a mulher progredir no mercado de trabalho e até mesmo investir nesse mercado de trabalho. Porque, na verdade, quando ela gesta, que ela tem filhos, ela tem uma jornada tripla. Ela tem que cuidar do trabalho externo, do trabalho em casa, do cuidado com os filhos. E eu fiz até um estudo que, segundo o IBGE, por exemplo, em 2019, as mulheres dedicavam quase o dobro do tempo destinado, por exemplo, por homens, a cuidados com os filhos, com outras pessoas e com os afazeres domésticos. Então, isso daí tem um impacto muito grande para que essa mulher realmente ela consiga crescer no mercado de trabalho. Porque essa consciência em relação à questão do direito da gestante, do direito da mulher, não tem que ser só no trabalho, tem que ser em casa também. O cuidado, o maternar, o cuidado com os filhos, os afazeres domésticos, ele não é exclusivo da mulher. Como tu falou, o gestar mas as demais funções não são. Criar filhos é a missão dos dois, né? E assim, eu também, faz tempo já que essa área me envolve, também talvez por experiência própria eu acabei muito interessada na matéria. Existe outro dado, Arinete, que fala sobre a capacitação de mulheres para o mercado de trabalho. Elas têm que se capacitar 3 vezes mais, inclusive com mestrado e doutorado, para concorrer em pé de igualdade com homens 3 vezes menos capacitados para a mesma vaga. Por que isso? Porque é como se o empregador pensasse, para valer a pena contratar uma mulher com a capacidade reprodutiva de possivelmente se afastar, ela tem que valer muito a pena. E aí, o que eu sempre oriento, já que é assim, vamos correr atrás. Não desista não, você vai conseguir, prepare-se, estude. É assim que a gente dá conta. Fica sobrecarregada muitas vezes. Agora, se você tem um parceiro ou pai dos seus filhos, tem que chamá-lo a dividir a missão. A missão de criar tem que chamar. A missão de gestar, infelizmente, ainda é só nossa. Infelizmente não, acho que mais felizmente. Mas isso não vai te impedir de crescer, de ter os teus direitos garantidos. E é importante não desistir em hipótese alguma. É isso que eu tenho dito sempre, quase que um mantra. A gente consegue, vai ser difícil, maternar é difícil também, mas se a gente consegue fazer. Se propõe, você quer ser exclusivamente mãe, que bom, é uma escolha sua. As pessoas têm que respeitar esse direito, inclusive. Mas se for inquieta demais, como eu, quer estudar, quer trabalhar, as pessoas também têm que respeitar. E a rede de apoio muitas vezes funciona sempre para que isso possa acontecer também. Permita-se ter ajuda, permita-se ter rede de apoio, permita-se, inclusive, cobrar o seu parceiro da necessidade de participação com os filhos, que não é ajuda, né? O parceiro, o pai dos filhos não é ajuda, é participação ali na lida, no dia a dia. Então, a gente tem muita barreira para vencer ainda, né? As mulheres têm muitas conquistas, já se fez muito até aqui, e eu agradeço sempre as que me precederam, né? Tu és médica, mas a primeira médica foi quando? Pós-guerra mundial, assim, é um dado, uma loucura, né? E aí, médica mãe. Então, assim, tu vai ter filho, ou então tu vai deixar teus filhos para ir trabalhar, e essa mentalidade tem que ser retirada, porque as crianças, eu aprendi na caminhada, que já está árdua, com 3 filhos,
que eles sentem orgulho de ver a gente trabalhando. Ou em casa ou fora de casa. Então, não tenha vergonha, não escute tu vai estudar com 3 filhos? Não vou estudar. Tu vai trabalhar com 3 filhos? Trabalhar. Porque eles vão sentir orgulho. Eu percebo que, ao chegar em casa, todos estão com um abraço caloroso me esperando, mas também fico, a mamãe vai trabalhar, a mamãe está estudando? Então, é uma coisa que a gente não pode deixar com que falas negativas ou que alguns pontapés, com algumas dificuldades que a vida apresenta, tirem isso da gente, tirem a vontade da gente ser, além de mães, sermos mulheres, no jeito que a gente quiser, trabalhando, ficando em casa. Mas eu tenho, Aurinete, um dado para te dizer para incentivar outras mulheres também. Eu vivi isso, eu tenho uma bebê de 2 anos, e aí, como um brinde, um dia que foi um brinde, eu tenho uma de 8 meses, que foi você que trouxe ao mundo as duas, né? Mas, a de 8 meses, quando eu descobri que eu estava grávida dela, eu tinha já me estabilizado em relação à primeira e tinha sido convidada para um cargo importante no órgão federal que eu trabalho. E aí, como eu sei, aquele preconceito, sabe, fiquei temerosa em contar para os meus chefes e perder a oportunidade desse cargo, de me dedicar. Eu resolvi contar, não, vou contar. Não é possível que eu vá passar por isso de novo. E aí, quando eu contei, eram pessoas de uma cabeça totalmente diferente, me abraçaram e disseram, que bom, vem mais uma vida. Fique tranquila, aqui nós estamos preparados e a mudança também até no serviço público também, graças a Deus, que dá mais condição para a mulher ser mãe. Mas isso tem que se estender a todas as áreas. E eles, que bom, que uma vida vai chegar, seu cargo está aqui. A gente quer você do mesmo jeito. Então, trabalhe, quando tiver que se afastar, se afaste e retorne para o seu lugar de origem. Então, é possível que a gente encontre aqueles que não compreendem, que não são empáticos e vão tirar a nossa potência, vão tentar tirar a nossa potência, mas a gente não vai desistir. Que mais à frente, há que reconheça. Então, eu já consegui passar pelas os 2 momentos, de um extremo ao outro, e estou aqui para contar que continuo, inclusive, no cargo que me foi ofertado com a minha bebê já de 8 meses agora, e muito orgulhosa de não ter desistido em momento algum. E esse é um dos propósitos do podcast de hoje, né? A gente levar essa informação até para os empregadores, para as pessoas que nos assistem, que dá importância dessa conscientização, porque isso valoriza o empregador, o empregado em si, e a gente sabe que essa violência psicológica, com essa gestante, isso tem uma interferência muito grande no gestar dela, no pré-natal, porque essas alterações psicológicas, elas não têm um impacto só mental, mas também um impacto que pode levar ali um trabalho de parto prematuro, contrações, a bolsa pode romper, quer dizer, são situações que aumentam ali o estado inflamatório dessa mulher e ela pode gerar ali uma complicação em decorrência disso. Isso aconteceu comigo, não sei se tu te recorda, a gente fez um planejamento de parto, que eu já tenho uma certa idade, não planejamos, eu escolhi pela cesariana, e a gente planejou para o tempo certo, já tem 9 semanas, mas eu fui demitida na 6ª, e envolvida com aquela dor, com aquela sensação de injustiça, o parto foi antecipado porque eu rompi a bolsa, muito antes do que nós havíamos programado. Então, eu tenho quase que certeza, e decoro isso muito, mas eu acho que tu tem mais propriedade para dizer, tenho certeza que tem mais propriedade para dizer, que provavelmente isso foi antecipado por uma questão de bagunça hormonal, sentimental aqui, né? E aí a neném nasceu menos de 3 quilos, mas tudo bem, mas poderia ter vindo um pouquinho mais gordinha, poderia ter chegado um pouquinho depois, né? E foi antecipado. Então, é duro, é injusto, é desumano até você fazer isso com alguém que tem uma missão tão importante para a sociedade, né? É violento, é violência total. Então, eu lembro dos primeiros dias que eu tive, eu só chorava. E aí o meu leite não descia, porque eu estava profundamente abalada, porque eu me sentia violentada no meu direito. Né? Eu sabia dos meus direitos, eu me sentia violentada e nada me convencia de que aquilo estava certo. Então, foi preciso um trabalho, muito abraço, muito cuidado do meu esposo, de não soltar minha mão, estou aqui, minha família toda, os amigos, e sabendo da minha competência. Isso vai passar, isso não vai demorar, a justiça se fará. E foi feito. Aí eu fui me conscientizando e podendo restabelecer a minha sensatez e amamentar minha filha como ela merecia e como eu merecia amamentá-la, né? Mas foi muito difícil. Então, é importante ouvir, eu acho que essa minha oportunidade de compartilhar é para que as mulheres saibam que vocês têm direito, podem passar por isso, mas vai passar.
como tudo passa, isso também passa. E principalmente denunciar. Sim, denunciar e correr atrás dos seus direitos. Buscar uma assistência jurídica. Eu sempre falo para elas, porque algumas não sabem, assim, o direito delas, no momento que está gestante, não pode ser demitida, e essa demissão ela não pode acontecer até 5 meses após o parto, no mínimo. No mínimo. Né? Exatamente. É uma garantia. E agora em todos os aspectos, no serviço público, no privado, não pode hipótese alguma. Aí vão demitir, você não pode amarrar uma corda no pescoço do empregador. Mas se ele te demitir, você tem seus direitos de receber todo o período dos 5 meses que você deveria estar trabalhando, você tem que receber. Isso é obrigatório. Fora, se você se sentir lesada, tem que pedir dano moral também. Porque ele pode ter abalado o seu psicológico, abalado o seu sentimental, a sua vida como um todo. E eu falo ele, pode ser uma empregadora também. Tem mulheres que ainda se confundem aqui e esquecem das outras que estão do outro lado, né? Eu não faço aqui, Aurinete, uma briga de gênero. Isso. Não, isso não é esse o objetivo, não, porque, como eu te falei, eu tive 2 momentos com homens sendo líderes, né? Um homem sem precedentes positivos e o outro uma pessoa extremamente compreensiva e acolhedora, né? Acolhedora e acreditando no meu potencial. E também tem uma coisa que eu lendo sobre gravidez, mulher, as dificuldades no mercado de trabalho, eu também vi alguns estudos que relatam que as mulheres conseguem aprender, captar as informações e também um rendimento no trabalho, mesmo tendo tarefas múltiplas, 2 vezes mais em tempo do que alguns homens. Então, a nossa potência continua. Não é retirada da gente, a gente continua, porque eu acho que nós evoluímos com o passar do tempo, tendo a necessidade de provar que nós podemos. E aí o nosso corpo foi adaptado, nossa mente foi adaptada para fazer muitas tarefas e fazer bem feito. Então, é muito possível. Então, que os empregadores nos ouçam, que as mulheres nos ouçam, que nós podemos. E ninguém pode nos tirar esse direito. É isso mesmo, Nádia. Assim, a gente quis aproveitar essa oportunidade do Agosto Lilás, porque nós, mulheres, sofremos tanta violência e fases diferentes da vida. E é como tu falaste mesmo, assim, a gestação é aquele momento tão vulnerável, o pós-parto é tão vulnerável, aquele retornar ao ambiente de trabalho, você também se sente vulnerável, você ficou ali afastado daquele período, você não sabe como é que vai ser a receptividade dos seus colegas de trabalho, alguns acham que ficaram sobrecarregados porque você estava afastada, trabalhou por ele, por você. Então, a gente precisa conscientizar todo mundo, o empregador, quem trabalha ali com você. E isso não é uma questão de gênero, realmente, porque, infelizmente, como tu falou, algumas mulheres também têm esse pensamento na hora de empregar outra mulher. E essa oportunidade que a gente quis levar esse tema de violência contra a mulher para algo que como é que tu mesmo falou, é algo que você acha tão absurdo de acontecer, mas a gente vivencia muito, muito, muito isso no consultório. Nós, como obstetras, temos que acolher essa mulher, acompanhar e orientar que realmente ela precisa de um apoio jurídico. Sim. Nesse sentido. E eu queria que tu finalizasse aqui, deixando uma mensagem, tanto daquilo que tu acha que pode ser feito para melhorar esse sistema, essa questão das orientações no ambiente de trabalho, e também para essa mulher que te assiste, que pode estar vivenciando, às vezes está vivenciando isso no ambiente de trabalho dela e ela não tinha nem a consciência de que ela estava sendo violentada. Sim. A primeira coisa que eu acho é que nós, mulheres, precisamos nos unir, propagar a informação, ter certeza, consciência de que a humanidade não sobrevive sem a gente. Nós cumprimos uma função reprodutiva, mas nós queremos também cumprir a função produtiva e nós somos capazes disso. Se você se vê, se você não se vê, tente se olhar no espelho e se entender como um ser humano capaz de coisas inimagináveis. Mas, quando as pessoas não percebem isso, existe lei para nos proteger. Em situações de vulnerabilidade, quer seja grávida ou em outras, a lei nos protege, o Estado nos protege, fazendo leis para nos proteger. Então, não permita que as pessoas mal intencionadas invadam o seu psique, invadam a sua fragilidade. A maternidade precisa ser contemplada, valorizada. É um momento que não voltará.
Você precisa estar forte para dizer não ao assédio e consciente de que em qualquer causa, em qualquer percepção de assédio, você tem seus direitos resguardados, as pessoas não podem brincar com isso. Você pode procurar assistência pública, jurídica, a Defensoria Pública Estadual, se for o caso, federal também, se for o caso. Não tendo, procure um advogado de sua confiança, mas não deixe passar, porque os abusadores não podem passar. Os abusadores psicológicos ou físicos não passarão. Mas precisa que, assim como muitas mulheres despertaram para não se permitirem ser violentadas fisicamente depois da Maria da Penha, não se permitam serem violentadas psicologicamente. Vocês são potentes, nós podemos muitas coisas, nós podemos dar conta de coisas que nem nós às vezes nos percebemos. E quando a gente é mãe, a potência aumenta. Ser mãe não nos diminui, só nos faz mais forte. Então, se eu puder compartilhar essa experiência de muitas vezes aprender a se reinventar e ter coragem de não aceitar as injúrias, as injustiças e correr atrás de seus direitos. Não é só ter coragem e continuar sendo mulher, né? Que a gente consegue fazer muitas coisas. Isso é verdade. Aproveita e fala para essas mulheres que estão assistindo a gente das redes sociais, onde elas podem te encontrar para tirar alguma dúvida, que elas, assim, as pessoas gostam de conhecer o trabalho das outras, né? Pode aproveitar para divulgar. Então vamos lá, eu tenho o Instagram, meu arroba é Nádia Quinzeiro, parece com 15 e parece com cinzeiro, Nádia Quinzeiro. Estou à disposição no Instagram, está à disposição quem quiser compartilhar experiências. Eu estou sempre colocando reflexões sobre a maternidade, desmistificando também, porque eu sou mamãe da vida real, de arrancar os cabelos muitas vezes, mas convicta de que a paixão da minha vida, a minha realização é ser uma mulher completa, profissionalmente e ser mãe. Então, vem, compartilhe comigo, estou à disposição, o que puder, outras vezes volto. Adoro falar sobre tudo, principalmente sobre a capacidade de gerar. A gente vai ter outras oportunidades. Vou deixar aqui ar de curiosidade, mas vai existir um outro episódio, né? Mas eu fico com muito orgulho, assim, mas de logo eu já conto que eu vivi aqui com a equipe Lu já 3 vezes com a Aurinete. Eu só tenho maravilhas para contar, graças a Deus. E assim, gente, uma das coisas que a gente fala para as mulheres que estão passando por esse momento, principalmente as que estão no primeiro filho, algo nesse sentido, é que quando você está ali do lado do seu filho, da sua filha, aquilo ali te gera uma força tão grande de crescer, de cuidar, e você consegue, como você falou, é inimaginável. Entendeu? Uma força além da nossa humanidade prevista, assim. E aproveite, assim, cada instante. Eu sei que às vezes, quando a gente acaba de ter neném, não surge aquela mãe da televisão, não tá pronta, não. Um aprendizado. E o amor vai crescendo. Então, se der um tempo também, a gente não nasceu mãe, a gente vai se fazendo mãe, vai sendo mãe, vai se fazendo profissional mãe, esposa mãe, e a gente aprende a caminhar caminhando. A fragilidade vai passar e ali vai ser um aprendizado e você só vai crescer. E tudo passa. É isso aí. Obrigada, Nádia. Foi um prazer, assim. Eu acho que o que tu tinha para trazer era realmente o que a gente queria passar para todas as mulheres que nos assistem. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Quarto Seguro Cast, acompanhar as nossas redes sociais, que vão surgir muitos outros temas sobre o assunto. Foi um prazer. Até a próxima. Até o próximo Quarto Seguro Cast.